pessoal. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E glória a Deus. Vou visitante. Vou visitante. Né, Maridinha? Tudo bem, Maridinha? Ó, nós vamos para a palavra de Deus, pessoal. Nós vamos começar lá rapidinho, lá no livro de João 8. Pastora, mas a senhora já pegou isso várias vezes. Não é pregar, é a gente entender. Glória a Deus, Jesus disse assim, ouvir e entender. Que às vezes você está passando por um problema muito sério na tua vida. Tem gente que passa muita luta, gente. Tem gente que passa tanta luta que tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas não é isso que Deus quer. Glória a Deus, que a palavra de Deus é boas novas de salvação, mas a gente tem que entender o que Deus está falando. Sim ou não? Porque tem horas que o inimigo ainda consegue tirar a atenção da pessoa da palavra. A luta dele é afastar você de Jesus, te impedir de você ouvir, te impedir de você orar, impedir você de ir para a igreja, o negócio de impedir você de obedecer, porque ele fazendo isso, ele consegue atrapalhar suas bênçãos. Glória a Deus. E tem horas que você, pastor, mas eu já orei, já fiz, já aconteceu, mas por que o milagre não acontece? A resposta está na Bíblia. Quando você vem para a igreja, que você ouve a palavra, Deus vai falar certinho para você o que você tem que fazer para ser abençoado. E você ouvindo aquela palavra, entendendo, você vai pegar aquilo ali, vai segurar, né? Vai ouvir e entender. Você vai segurar aquela palavra e o milagre vai acontecer na sua vida. Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o efeito a qual foi enviada. Entendeu? A palavra de Deus não volta vazia. Se você ouvir e entender, a sua bênção está no que você entende da palavra, que Deus está falando com você. Aí você vai pegar aquilo ali e vai colocar em prática, e aí as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Vai ter uma coisa que a gente tem que fazer para ser abençoado, é fugir do pecado, qualquer tipo de pecado. Enquanto eu e você estivermos no mundo, nós vamos passar, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci. Essas aflições não é doença, não é nada disso não. Deus não quer que você morra de fome, que você anda rasgado, que você vive doente, não é isso que Deus quer. Essas aflições, às vezes, são perseguições, são calúnias, são tentações, né? E isso tudo a gente tem que fugir disso. Glória a Deus, como Jesus fugiu. Lá no João 8, lá no versículo 12, olha o que está escrito aí, João 8, versículo 12. Acharei? Olha o que Deus está falando aí, ó. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, às vezes mas Deus já falou várias vezes essa palavra, por isso que ele está falando, ele falou de Jesus outra vez dizendo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pastor, me explica isso aí. Ele está falando aqui, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus é a palavra, Jesus é verbo. Por isso que a gente nunca podemos deixar de ouvir o que Deus está falando. Porque a palavra de Deus ela é uma luz, ela ilumina os seus olhos espiritual, os seus olhos da alma, do espírito. Para você entender se aquilo que você está fazendo está certo, está errado. Se aquilo ali é de Deus, se não é de Deus, ela vai iluminar você.
para você não pisar no lugar errado. E até mesmo vai te iluminar para você enxergar a ação do inimigo, porque tem isso também. Você, às vezes, sem a luz, sem a palavra, o demônio pode estar armando para você e você não está vendo. Como aquela reportagem que eu estava vendo lá ontem, da coleguinha que envenenou a outra menina. Tu viu essa reportagem? Tu viu o pai dela dizendo que a menina ficava dentro de casa, brincava, viu tudo que estava acontecendo, estava no meio da família. Quer dizer, aquela menina, não é que ela é monstro, não, é que tinha um espírito nela, maligno. E a família, sem a luz, sem Jesus, não enxergou que tinha um demônio ali. Aí ele apontou, você está entendendo? Olha a importância de você ter a luz. Porque se você tem a palavra de Deus, Deus te mostra a verdade. Você tem uma unção, que a unção ela fala com a gente, né? Vós tendes a unção do santo. E não tem necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Mas como ela vos ensina, assim farei. Não é que você não precisa aprender a palavra na igreja, não. Ele está explicando aqui, quando você é ensinado com essa unção, lá fora você está tranquilo, porque aonde você vai, a unção vai falar com você. E essa unção, ela fala, né? Não come, não bebe isso, não vai por esse caminho, não faz isso. Lembra quando Deus falou para aquele profeta novo, para ele não comer pão, não beber água naquela cidade? Às vezes a pessoa precisa falar de que bobeira, não vou comer por quê? Bobeira, eu não posso comer isso aqui, mas até isso Deus ensina. Eu estava vendo um áudio lá dela falando, parece que alguém aconselhou ela não comer, mas ela não ouviu, né? As pessoas sem a luz, porque ela está falando, que não mata, não gosta, não vou comer, se eu for envenenada, foi, mas deram conselho ela para não comer. A unção já estava avisando ela, não viu? Então, o que acontece? Você, quando tem a luz, você enxerga. Porque você imagina, você sem a luz, você pode, claro, eu não estou falando que isso está acontecendo. Às vezes a pessoa está dormindo com o inimigo, não sabe. O demônio está ali, entendeu? Uma hora ele pode manifestar, fazer até uma doideira, porque é o demônio, não viu? Que é um espírito que estava na menina. Quem olhava para ela assim, tadinha, mas tinha um espírito ali. Não é ela, mas o que estava nela é perverso, é mau. Então, se você não tiver a luz, você não enxerga isso. Você pode estar no meio do seu inimigo e não está vendo. Você pensa que é a pessoa fica ignorante, não é o espírito. E se você não está para tirar aquele troço dali, Deus vive ele manifestar e resolver fazer alguma coisa com você, tudo é sério. Isso às vezes acontece. Poxa, não entendi, fulano, tantos anos aqui, sempre foi calminho. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela para fazer isso? É um espírito que estava ali e a pessoa, por falta da luz, a pessoa não viu. E quem é essa luz? É Jesus. Glória a Deus, nós temos que ter a palavra de Deus, pessoal, para a gente não errar o alvo, para a gente conseguir libertar a nossa família. Glória a Deus, sim ou não? Vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus. Mas, pessoal, preste atenção. Se você vier para a igreja e você não conseguir ouvir, nada feito. Você vê à toa. Quando você vem na igreja, você tem que prestar atenção no que Deus está falando, pessoal. O inimigo vai fazer de tudo que você não ouvir, ele vai distrair você. Às vezes você está dentro da igreja, mas sua mente está em outro lugar. E quando eu chegar em casa, eu já tenho que fazer isso. Ai, meu Deus, será que eu deixei feijão na geladeira? Será que eu botei feijão na geladeira? Será que eu não botei? A tua mente fica em outro lugar. Ixi, esqueci, amanhã eu tenho que passar não sei da onde das contas. Mas, irmão, quando você passa da porta da igreja para dentro, você tem que desligar disso tudo. Agora é uma hora sagrada, uma hora que você vai ouvir Deus. E você só consegue ser abençoado se você ouvir com o coração, não é só com o ouvido, não. Sabe quando a pessoa ouve só com o ouvido? Quando ela ouve por ouvido, daqui a pouco ela sai ali fora, o que o pastor pregou? Ixi, ai meu Deus. Eu estava com a cabeça tão quente, preocupado com os problemas, que eu nem prestei atenção.
você perdeu sua bênção. Sim ou não? Então você não pode deixar nada te distrair, você tem que prestar atenção no que Deus está falando com você. Amém? O segredo da bênção, o segredo da mudança, da transformação da sua vida está justamente no que você está ouvindo. Se eu ouvir, entender, o milagre vai acontecer na sua vida. Então, lá no livro de Mateus, vamos deixar rapidinho, a gente vai no Mateus aqui, mas vamos Mateus 8 primeiro. Eu vou te explicar como a sua bênção vem quando você ouve e entende o que Deus está falando. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus 8, versículo 14. Vocês estão prestando atenção direitinho, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim ou não? Então eu falei aonde que a gente vai? 14, 8, 14. Tem que prestar atenção, pessoal. Sim ou não? Não é daqui a pouco eu te pergunto o que eu falei, você, meu Deus, não sei mais não, você estava distraída, né? Como você não estava prestando atenção. Eu vou passar a fazer isso aqui, eu vou passar a falar um negócio, daqui a pouco eu vou te perguntar o que eu falei, para ver se você está prestando atenção mesmo. O nosso pastor faz isso lá na igreja. É para ver se você está prestando atenção. Daqui a pouco, o que a senhora falou? Meu Deus, pronto, você não está prestando atenção. Você não sabe o que eu falei. Glória a Deus. Ele está falando assim, Mateus 8, lá no versículo 14, está escrito assim, e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, não é isso? E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, presta atenção, pessoal. E ele, com a sua palavra, ele com a sua palavra, expulsou deles espíritos e curou todos que estavam enfermos. O que Jesus usou para curar eles, pessoal? O que Jesus usou para libertar eles? A palavra. Você está entendendo a importância de você ouvir a palavra? E quando a palavra ela entra em você, você já vai sendo liberto de qualquer coisa. É do ódio, é da mágoa, da doença, da depressão, é do espírito de desânimo. Hoje nós fizemos de manhã, estamos fazendo sexta-feira, no culto da manhã e da noite, um jejum de 3 horas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Achando que você fazer de manhã ou de noite? Não, você pode fazer ou de manhã ou de noite. Mas se eu quiser fazer, então você aguenta, você pode fazer. Por quê? Pela libertação, a salvação de todas as famílias e também pela salvação aí, que nem hoje de manhã eu estava orando por todos os casais. Porque tem muitos casais sendo atacados, muito casamento terminando. O diabo está atacando mesmo os casais. Os casais não dão ouvido a Deus, quer orar junto, vigiar, botar um jejum, eles acabam caindo, pessoal. Sim ou não? E cai numa situação que às vezes tem coisas que tem como reverter, tem coisas que não tem mais como reverter. Entendeu? Não é todo mundo, não. Tem casais aí que, graças a Deus, o diabo pode tentar destruir, mas eles se amam, eles vigiam. Mas tem uns que não vigiam muito. E a gente tem que vigiar, sabe por quê? O Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Gente, Davi, se você olhar os salmos de Davi, você vai ver quanto que Davi amava Deus. Quanto que ele amava Deus. Davi era um homem de Deus, só que ele caiu numa tentação do adultério. E ele pagou um preço caro por aquilo ali. Perdeu o filho dele com a Batseba. Entendeu? Então, uma tragédia atrás da outra na vida de Davi. Depois o filho dele, outro filho dele,
estrupou a própria irmã, também era filha de Davi. Aí o outro filho ficou revoltado, matou o irmão, olha só. Aí o filho ficou lá chateado, lá, teve relação com as mulheres do pai, à frente de todo o povo, todo mundo soube disso, um escândalo no ministério de Davi. E por fim, o filho dele armou um exército para destruir o pai e acabou morrendo. Olha a tragédia que aconteceu. Perdeu vários filhos. Gente, deu tudo errado para a vida de Davi, por causa de um pecado que hoje em dia, lá para o mundo, isso é considerado normal. Para Deus não é não, gente. Adultério é uma coisa muito séria diante de Deus. É como se você tivesse assim, traindo Jesus, porque a Bíblia diz que os dois não serão mais dois, serão um só. Né? Deixará, pois, o pai e a sua mãe se unir-se-á a sua esposa, e não serão mais os dois, mas um só. Então, esse um só, que eles são um só, vocês passaram a ser um só na mão de Deus. Deus habita em nós. Você está entendendo? Por isso que Jesus falou lá, pode alguém odiar a sua própria carne? Não. Então, o homem, né, que ama a sua esposa, deve amar a sua esposa e não, antes cuida, alimenta, não odeia a si mesmo, então não vai odiar a sua esposa. Então a mesma coisa é a traição. A traição, gente, é um demônio, sabia? Eu posso mostrar para você na Bíblia que é. Porque poucas horinhas antes, poucos minutos antes de Judas trair Jesus, a Bíblia está falando claramente que Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. E quando entrou nele, ele levantou dali da mesa, saiu e foi direto para Jesus. O demônio fez ele trair Jesus. Assim, o demônio, se entrar lá no cara, ele trai a mulher dele. Se entrar na mulher, ela trai o marido. Você está entendendo? Onde é uma coisa muito séria. Então, tudo isso claro, eu estou falando que vocês estão fazendo isso, aí são coisas que tem que ser vigiadas. Porque se o Davi, que era um homem tão filho com Deus caído numa dessa, Salomão, um homem puro, um rei mais sábio que o abaixo, claro, de Jesus, né? Jesus é o rei mais sábio de todos, rei dos reis. Mas de rei, assim, normal, humanamente falando, Salomão foi o rei mais sábio. Ele caiu, pessoal, no finalzinho do reinado dele por causa de mulher. Por causa de mulher. E olha que ele já tinha tantas concubinas, já tinha tantas esposas, só que as concubinas dele, a esposa dele, ele não escolhia do próprio povo, não. Então ali no meio tinha mulheres que eram idólatras, serviam a outros deuses. E aí ele se envolveu com uma mulher lá, e aí, não sei o que ela fez, ela vai fazer a cabeça dele igual o Sansão, que ele idolatrou junto com aquela mulher. Já era, se virou contra Deus. No finalzinho do reinado dele, ele estava tudo, por causa de uma mulher. Então, o que acontece? A gente nunca pode achar que você já está pronto, não, ou pronta. Não, mas eu já sei, eu não caio nisso, eu não caio nisso. Para você não cair, você precisa seguir as orientações da Bíblia. Está sempre ouvindo a palavra, orando. Não foi o que Jesus filho? Falou, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está entendendo? Então, nunca confie em você, não. Confie em Deus. Entendeu? Eu sou apenas um ser humano, mas eu preciso da sua ajuda. Estou sempre aqui em oração, se me fortalecer. Você está entendendo? Sim ou não? Então, ele fazia o quê? Ele expulsava aqueles troços do lado pessoal com a palavra dele. Ele curava os enfermos com a palavra dele. Então, quando você vem na igreja, você está ouvindo a palavra que é o verbo, né? Jesus está entrando dentro de você. E a palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Eu já tive várias pessoas aqui na igreja
eu chamo para mim, pastora, cheguei aqui assim, mas comecei a ouvir a palavra, não senti mais nada. Mas por quê? A palavra, ela liberta. Glória a Deus. Nem tudo é você ficar rodando 2 horas para você para te curar. Não, você ouvindo a palavra, né? Tem que ter a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouvir, não tem como você ter fé. Eu estou fazendo um programa agora na rádio, né? Já estava fazendo às quinta-feira, mas agora eu estou fazendo agora todos os dias, 18 horas, 6 horas da noite, estou fazendo um momento de oração. Se vocês já conseguiram acompanhar lá, eu comecei. Foi ontem, né? Comecei ontem. Hoje também teve lá. Só que esse momento de oração, pessoal, vocês têm que perceber uma coisa. Não é uma pregação, é um momento de oração. Então, não é aquela coisa demorada, porque não chega a ser uma pregação. Porque às vezes eu botei lá, gente, momento de oração. 6 horas, né? Aí você entra lá 6h30, 6h40, acabou, eu vou oração, porque não vai passar 30, 40, entendeu? Aí você vai chegar lá, mas o pastor não vai chegar lá, não tem mais nada, porque você é 6 horas, aí você entra lá 6 horas, você vai estar pegando lá. E é um link. Mas eu não consigo, como é que eu vou ver lá? A rádio é online, pessoal, não é você botar lá no seu rádio. Não, a rádio é online, tem um link ali. Quando eu boto o link embaixo. Você vai clicar no link e vai abrir a rádio. Aí abriu a página da rádio, já tem uma setinha indicando assim, ó, ouvir. Aí você vai clicar no ouvir, aí você vai abrir a rádio e vai ouvir, gente. Então eu estou fazendo esse momento de oração todos os dias, 18 horas da manhã, tem de novo, né? A gente orar por todas as nações. Mas sempre antes, eu sempre prego um versículo. Se você que já ouviu, deve ter visto isso lá. Sempre prego um versículo antes, porque você tem que ter o verbo na frente, a palavra. Senão você não tem crer. Você está entendendo? Você vai crer em quê se você não ouve nada? Você não conhece as promessas de Deus. Tem que ter o que você crê. Então a palavra de Deus, ela liberta. Tem que ter o verbo e a palavra. A palavra na frente. E Deus, ele funciona desse jeito. Tudo com Deus funciona na obediência. Se a gente obedecer, a gente vai ser muito feliz. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. E expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, né? Expulsou todos os espíritos lá e curou todos aqueles que estavam enfermos, para que se cumprisse o corativo pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tem pessoas que só vivem falando que está doente. Mas eu estou doente. Mas eu tenho diabetes. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas Jesus está dizendo que ele já levou as suas doenças. Se ele já levou, o que você tem? Então você não tem nada. Pelas feridas de Jesus, você já foi sarado, sarada. Mas de vez em quando me dá lá um sintoma. Isso aí é uma mentira. O diabo está tentando atacar a sua saúde. Você vai orar, vai repreender e vai mandar esse embora. Isso some. Porque está escrito o seguinte: resistir o diabo e ele fugirá de nós. Sim ou não? Entendeu? Você tem que crer no que Jesus está falando. Já levou, então não tem nada. Glória a Deus. Pelas feridas de Jesus, todos nós já fomos sarados, já fomos livres. Você entendeu? Então, pessoal, o que acontece? Nós precisamos dar ouvidos, entender o que Jesus está falando para a gente ser feliz. Aqui no livro de Mateus, aí, vamos lá.
Mateus 15. Presta bem atenção nisso aqui, pessoal. Mateus 15, lá no versículo 21. Acharei? Sim ou não? Às vezes tem uma parte de você achar que você está sendo bobo e buscar Deus. Não, mas você está sendo sábio. Você não está entendendo. Essa busca sua de Deus, isso vai trazer um retorno muito grande para a sua vida, principalmente a sua salvação e a salvação da sua família. Glória a Deus. Sim ou não? Às vezes tem pessoas na sua família que você não entende. Por você estar aqui hoje, você está orando a Deus, você está dando condições de Deus libertar aquele parente. A igreja, ela fazia contínua oração a Deus por quem? Pelo Pedro, não é isso? Ela fazia contínua oração a Deus por Pedro. E o Pedro foi liberto quando a igreja estava reunida, orando. A igreja somos nós. Então, quando você está aqui ouvindo a palavra, quando você está aqui buscando o Senhor, Deus está dando livramento à sua família, pessoal. Não é à toa que você está aqui. Tem pessoas da sua família que ainda está de pé, ainda está vivo por causa de você. Por você estar buscando a Deus, não nem vivo não estava mais. Cada sua obediência. Tem pessoas que ainda estão vivas porque você é uma pessoa de Deus. Quando você vem para a igreja, Senhor, senão nem vivo não estava mais. Coisa séria. Então ele está falando aqui, a mulher cananeia. Acharei? Ele disse assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia por quê, pessoal? Essa mulher ela não fazia parte do povo de Deus. Ela era uma gentia, né? Ela era uma gentia. Nós somos gentios. Jesus veio para os dele, mas a Bíblia diz que os dele não receberam. Por causa disso que nós fomos feitos participantes da glória de Deus. Né? Essa mulher era uma mulher cananeia, era uma mulher lá numa cidade lá chamada Canaã. Um negócio assim lá, eles eram chamados lá. Então ela não era do povo de Deus, ela era uma gentia. Por isso que ela era uma mulher cananeia. Então ele está falando aqui, E eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Gente, vamos dar uma paradinha para você entender. Essa mulher, ela veio atrás de Jesus clamando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu tenho uma filha que está miseravelmente endemoniada. Talvez você não seja uma filha, pode ser um filho, pode ser um parente, pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Você reparou que ali tem um espírito ruim, porque você percebe, pessoal. Essa mulher percebeu, o pai do jovem lunático percebeu, porque ele falou, né? Trouxe de meu filho, né? Um espírito. Entendeu? Então o que acontece? Você percebe quando a pessoa não está pura, quando tem um demônio na pessoa. A pessoa ela fica uma pessoa agitada, ela fica uma pessoa agressiva. Lembra do endemoniado da galera? Ele era agressivo, porque a Bíblia diz que ninguém podia avançar ele. É aquela pessoa que ela não aceita conselho de ninguém. Ninguém consegue dar um conselho àquela pessoa. A pessoa é agressiva, a pessoa é ingrata. Você entendeu? A pessoa ela não entende, ela é incompreensível. Você tenta entender, você tenta explicar, mas ela não compreende. Porque ali tem um espírito. A pessoa ela vive atormentada.
Tem hora que do nada a pessoa se explode sem ninguém fazer nada com ela. Você fica olhando assim, meu Deus, ninguém fez nada, do nada essa pessoa se explodiu. Ela vive atormentada, é porque o que está nela atormenta ela. Ela desconta nos outros, não tem nada a ver. A pessoa está lá, fazendo uma comida, um negócio, fulano, você quer jantar? Ei, jantar o quê? Tanta hora, tem que falar. Você fica assim, eu não fiz nada, só perguntei. Mas por quê? O demônio já está nela mesmo, atormentando, então ela não tem paciência com ninguém. Qualquer coisa a pessoa se esconde. Você entendeu? A pessoa vê vulto dentro de casa, escuta. A pessoa está sentada com você e está. Me chamaram. Aí você, não, fulano, não escutei nada não. Tu não escutou me chamando? Não. Não me chamaram. A pessoa vai lá até lá ver o que é. Ninguém chamou. Isso é uma vitela, um espírito atormentando ela. O sono da pessoa é pesado. A pessoa tem, só vive tendo pesadelo. Entendeu? Sim ou não? Então, pessoal, o que acontece? Você fica assim sem entender nada, porque tem um espírito atormentando aquela pessoa. E essa mulher, ela tinha uma filha que estava assim. A filha era endemoniada, de vez em quando os demônios usavam a menina, entendeu? Assim como às vezes os maridos, os parentes, os vizinhos. Pastor, eu tenho um vizinho que é estranho, às vezes quando ele está com uma bolsa de lixo lá no quintal, do nada. Bota lá na minha porta. Acorda de manhã, está lá a sacolinha de lixo, não sei o que dá na cabeça dele. E se a gente tentar falar alguma coisa, ele se explode, porque tem um espírito ali, aquela pessoa atormentada por espírito nenhum. A pessoa faz barulho, quebra a casa, desmonta tudo. Você é obrigado a aguentar tudo, mas se você fizer um barulhinho, a pessoa vai lá reclamar. É incomodando aí, não sei o que. Você entendeu? Mas por quê? Porque aí tem espírito. Tem pessoas que você não pode nem conversar com a pessoa direito, que a pessoa ela já sai partendo, destacando as pedras dela lá. Entendeu? Se perguntei alguma coisa, eu sou ignorante, é grossa. Igual o meu pastor falou que um dia ele estava passando na rua. Aí o que aconteceu? Diz que ele estava passando na rua e ele viu um homem cair com a cadeira de roda. Entendeu? O homem caiu com a cadeira de roda, saiu rolando, foi cair lá, foi parar lá de mato. Aí ele ficou penalizado, né? Foi lá rapidinho e tal. Chegou assim no mato assim e falou, peraí que eu não tô indo aí, que eu vou te tirar daí. Aí eles ficaram lá no meio do mato, cadeira de roda, tudo jogado. Virou para ele e falou assim, eu te pedi alguma ajuda? Ele caiu lá, cadeira de roda. Por que é isso? É um espírito maligno. A pessoa arrogante, ela não quer ouvir. Talvez você fique pensando assim, se essa pessoa ouvisse seu conselho, mudava a vida dela, mas ela não quer ouvir seu conselho. Ela ouve todo mundo, menos você. Oi, Yasmin, faz favor. Então, sem saber o que fazer, o que ela fez? Ela foi pedir ajuda de Jesus, porque às vezes você passa certas coisas na sua vida que você não sabe mais o que fazer. Pastor, Deus, eu não sei mais o que fazer com meu marido. Meu marido é miseravelmente endemoniado, a minha esposa. Tem pessoas aí, irmão, que essa menina que matou a outra envenenada, essa menina está miseravelmente endemoniada. Que é isso? Você sem vergonha. Mas, irmão, seu pensamento está errado. Porque por que você escuta a Bíblia todo dia e continua pensando errado? Isso é demônio.
Bem no início foi assim. Sim ou não? Entendeu? Então o demônio entrou nela. Essa menina era uma menina miseravelmente endemoniada, mas o pai e a mãe, a família dela, e até a família da coleguinha, não viram que tinha demônio. Aí uma pessoa desse jeito, ela, na hora de manifesta, faz até uma loucura. Não, mas não é possível, mas porque tinha um demônio. É por isso que você tem que lutar para tirar o demônio de lá. Por isso que nós estamos fazendo aí essa campanha aí, essas correntes aí de 7 sexta-feira de jejum pela família. Por isso que nós temos essa campanha sexta-feira de libertação, pessoal. Que isso que aconteceu na família daquela menina poderia acontecer na sua. Mas por que não acontece? Porque você está sempre aqui, ó, quebrando o poder do diabo. Senão, estão entendendo? Sim ou não? Porque o diabo está aí à solta. Você está pensando que ele está preso? Ele não está. Tem gente que pensa que o inimigo está no inferno. Ele está no inferno, ele está solto por aí aprontando. Ele ainda vai ser preso, mas por enquanto ele está solto. O que ele está fazendo? Isso aí que vocês estão vendo. Matando, roubando, destruindo casamento, destruindo família, roubando a paz do povo, roubando a prosperidade do povo, está matando a doidada. É isso que ele está fazendo. Ele veio para roubar, matar, destruir. Se a gente não buscar Deus sério, como é que vai ser? Essa mulher, ela tomou uma decisão muito séria, porque quando ela percebeu que aquilo era um demônio, o que ela fez? Ela já foi logo buscar Jesus. É isso que você tem que fazer. Você percebeu que é um demônio, você tem que ir logo para a igreja. Você vai buscar Deus pela pessoa, você vai orar, você vai jejuar para libertar aquela pessoa. Você vai se aproximar de Jesus para tirar aquela pessoa da mão do diabo. Sim ou não? Mas você só consegue tirar uma pessoa da mão do diabo se você também não estiver na mão dele. Você não pode, então você está cheio, a pessoa está cheia de ódio, de mente, joga praga, vai tudo errado. Tem pessoas que não vão no culto, tem muita gente que está abandonando Jesus, gente. Isso é muito sério. Hoje eu preguei de manhã sobre isso. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa vem, a presença de Deus, o Espírito imundo sai do corpo daquela pessoa. Fica andando por aí por lugares áridos, procurando repouso, não acha. E ele não acha, o que ele fala? Eu voltarei para a minha casa de onde eu saí. Tem muita gente dormindo. O pessoal está se afastando de Deus e o demônio vai voltando. E vai voltando pior do que estava. As coisas vão se apertando, vai dando errado. Eu hoje até deixei uma palavra lá no zap, né? Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer, pessoal. Sem Jesus, nada feito. E quem é Jesus? Jesus é eterno. Hoje eu preguei de manhã uma palavra sobre que nos últimos dias não superam as sãs doutrinas, do nosso Senhor Jesus, mas desviarão o ouvido da verdade voltando a fábulas. E eu estava explicando aí no Facebook, WhatsApp, internet, cuidado com isso, pessoal. Porque isso aí tem muitas palavras de reflexão. É muito raro. Um dia desse eu botei 2 palavras de reflexão, porque eu gostei muito, achei muito legalzinho, E assim, de acordo com a palavra. Elas ainda estão lá ainda. Se você for lá, vê lá as contagens falando sobre a palavra. Está falando certinho, porque tem a palavra. Mas tem muitas coisas aí no Face que é uma enganação, uma mentira. O pessoal está desviando da verdade, vai ir atrás de filosofia, coisa que não tem nada a ver com Deus, não é a palavra de Deus. E às vezes tem pessoa que, graças a Deus, eu me afastei das redes sociais, não quero mais saber de redes sociais. Porque eu quero me dedicar mais a Deus. Mas você, de vez em quando, você pregava lá uma palavra na rede social, não prega mais. Isso está errado. Você tem que entender o que é Deus e o que é o demônio, gente. Eu podia fazer, eu vou fazer um jejum de
internet, não prego mais nada, mas vai prejudicar o pessoal que está ouvindo a palavra. Você tem que pedir a Deus domínio próprio. Isso aqui eu quero. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas eu posso, mas nem todas edificam. Não é porque eu estou vigiando para poder não ficar muito preso na internet. Eu não vou deixar de postar uma palavra na minha igreja. Às vezes eu quero me usar para ajudar alguém e eu estou fazendo tudo errado. Eu não boto, eu não divido o tom. Você está entendendo? Você tem que vigiar essas coisas. E se você não pregar a verdade, vão pregar mentira. E aí? Mentira está rolando solto. Se não pregar a verdade, o povo vai saber o que é verdade e o que é mentira. Aí eu preguei isso hoje de manhã, quando eu cheguei em casa, eu até guardei isso para esse coisa. Eu abri uma mensagem, assim, eu entrei no Facebook, quando você entra na página, assim, sempre aparece uma mensagem. Então, apareceu uma mensagem lá, distorcendo a Bíblia todinha. Eu falei, caraca, olha só. Aí o pessoal deixa de ouvir a palavra para ouvir isso aqui. E o cara usando a Bíblia para incentivar o povo a não ir para a igreja. Gente, não existe isso. Deus nunca vai falar para você não ir para a igreja. O Espírito Santo de Deus nunca vai dizer para você que você não precisa ir para a igreja. Isso está errado. Jesus ia para a igreja. Os discípulos iam para a igreja. Eles ensinaram a ir para a igreja. Os discípulos se reuniam todos os dias no templo para orar, pregar a palavra. Você está entendendo? Sim ou não? Então isso é uma heresia, isso é uma mentira. Entendeu? Aí eu ainda olhei e falei aqui, Natasha, tá vendo? O pessoal não prega a verdade, o pessoal fica pregando isso aqui, ó. Não, mas você, quem disse que você está afastado de Deus? Você não precisa ir na igreja, Deus não está só nas paredes, não. Cuidado. É o pai da mentira enganando o povo. Sim, entendeu? E a gente não pode ir por esse lado, a gente não pode ir para o lado da mentira, a gente tem que ir para o lado da verdade. Por isso que Jesus sempre fala, verdade, e o que liberta é a verdade. Entendeu? Então, essa mulher, presta atenção, ela já tinha percebido, ela entendeu que tinha demônios na filha dela. Que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Sim ou não? Aí o que ele disse assim? Vamos lá. Que a minha filha está miseravelmente endemoniada. É isso? Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe dizendo: despede que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo lhe disse: eu não me enviasse senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos dar uma paradinha. Jesus deixou ela vir gritando sozinha. Jesus não respondeu nada. Pastora, por quê? Tem horas que você busca Deus, você ora a Deus, você clama a Deus, parece até que você está sozinha. Jesus não te responde nada. Não te dá uma resposta. Você, meu Deus, mas eu estou indo atrás de Jesus, estou indo para a igreja, estou orando, estou falando com Jesus, mas Jesus nem me responde. Não é esquisito isso? Sim ou não? Mas Jesus também, pessoal, para ele operar um milagre na sua vida, ele tem que saber quem é você, se você realmente está decidido seguir ele mesmo, se você é perseverante, se você não vai desistir rápido. Ele tem que saber essas coisas. Aí tem pessoa que desiste muito rápido. Já orei, deixa pra lá. Você abre mão. Não é para você fazer isso. Por isso que Jesus falou lá naquele versículo do justo, né? Iníquo, ele disse: dever de orar sempre, nunca desfalecer. Então você precisa ser perseverante. Jesus deixou ela vir gritando. Vamos ver se ela está decidindo, se ela quer mesmo esse milagre. Que é onde às vezes a pessoa vai na igreja uma vez,
Hoje a vai, o pai diz, não aconteceu, desiste, não quero mais não. Não é assim não, gente. Eu esperei 2 anos na igreja para ser liberto dos vícios, bebida, cigarro, droga. 2 anos eu fiquei na igreja para me ser liberto disso tudo. O meu marido, eu orei, jejuei, busquei a Deus 5 anos para ele começar a ir na igreja. Não é para ele se converter, não. Para ele se converter foi mais. 5 anos de oração, jejum. Não foi 5 dias, é 5 meses, pessoal. Não foi 5 semanas. Você sabe o que é 5 anos? São 5 Natal, 5 Ano Novo. É muito tempo, pessoal. O meu pai, eu orei, busquei a Deus durante 10 anos. Mas é para ele se converter? Não, só para ele ser batizado. Ainda continuo orando pela minha família. Sim ou não? Então a gente tem que saber lutar. A gente não pode desistir no meio do caminho. Às vezes a pessoa tem pouquinho tempo que a pessoa fala, não quero fazer mais nada. Irmão, não é assim. Seja uma pessoa perseverante. Então Jesus estava ensinando essa mulher a ser perseverante, a não desistir. Não. Se eu fizer assim que ela pediu, ela nem vai dar valor sobre a orientação. Vou deixar ela insistir um pouquinho para ela aprender a ser perseverante, para ela aprender a lutar. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Então chegou ela, e o que ela fez, pessoal? Ela adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela adorou o Senhor lá em cima? Adorou sim ou não? Não. Ela já veio logo pedindo, já, Senhor, socorre. Mas Jesus não deu palavra, ela deixou ela insistiu mais um pouquinho. Sabe o que ela aprendeu com isso? A ser perseverante, ela aprendeu a adorar. Aí você tem que ver o que você está passando, às vezes Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Você já adorou a Deus na situação que você está? Mesmo no meio dessa luta, você já parou para adorar a Deus? Porque o Josafá estava no meio de uma batalha e estava adorando a Deus. Ela, no começo, ela não chegou adorando, ela chegou pedindo graça. Agora não, agora ela desceu, mas agora ela aprendeu a adorar. Sim, entendeu? Sim ou não? Jesus estava ensinando ela a ser perseverante, estava ensinando ela a adorar Ele. A gente não deve querer só também a bênção, pessoal. A gente tem que querer Jesus. Glória a Deus. Tem gente que é um pouquinho ingrata. Às vezes a pessoa ora a Deus, pede a Deus lá o milagre lá, mas a pessoa não sabe agradecer. Não sabe. Ou às vezes você está focado numa bênção que você quer, mas você esquece de agradecer o que você tem. Você só olha para o que você ainda não tem, mas você esquece de agradecer da onde Jesus te tirou até onde Jesus te trouxe. Você pode não ter chegado no pódio ainda que você quer, mas você já chegou na metade ou mais que na metade da corrida. Você não vai agradecer a Deus? Ou tem outros que caiu lá no começo, nem saiu do lugar. Sim ou não? Tem que saber agradecer a Deus, pessoal. Tem gente que reclama do marido e da esposa, né? Mas aí chateado, o marido não se converteu, a esposa não se converteu. Mas você tem seu marido? Você está orando por ele? Tem? Sim ou não? Você tem a sua esposa que você está orando? Eu não tenho mais o meu. E aí? Pelo menos você está vivo. Você está orando, mas não tem seu marido, tem a sua esposa. Tem gente que reclama do filho, da filha. Mas você é preguiçoso, isso é aquilo. Mas você tem seu filho? Tem sua filha? Tem gente que não tem. Sim ou não? Tem gente que não tem, pessoal. Você reclama do seu pai, da sua mãe. Meu pai é chato, minha mãe é chata. Mas você tem pai, tem mãe? Tem gente que não tem mais. E gostaria de ter, mesmo chato do lado.
Outro dia eu fui num determinado lugar e eu fui na lotérica, porque aí, eu acho que foi Caiarino, foi? A gente foi no Uber com um moço tão engraçado, aquele moço, não foi? E ele brincando, Caiarino, brincando comigo no carro, e ele falando, a gente dirige assim, ele, não, eu não sou aqueles homens invocados, não. Pra mim tudo tá bom, se tem trânsito tá bom, se não tem. Reclamar por quê, gente? Deus é tão bom pra gente. Mas o rapaz o senhor é tão agradávelzinho. Aí na hora que a gente desceu no Uber, eu fui pagar e eu acho que tinha que me dar R$1, uns 50 de troco. Mas eu fiz só isso, não estou falando para poder coisar, não. De vez em quando eu faço isso mesmo. Foi R$2, um negócio assim. Aí eu falei para ele, não, filho, pode deixar o troco aí de caixinha. Ele, não, mas ele fez uma alegria tão grande por causa daquilo ali. Ô, Glória, tá vendo? Que hoje é meu dia de bênção, não sei o quê. Aí eu falei, engraçado, se todo mundo agradecesse esse pouquinho que tem assim, né? Não? Deus deve abençoar muito esse homem, gente. Deve, porque cada 50 centavos que ele faz uma alegria daquela com Deus, agradece tanto, Deus, vou abençoar esse cara. Esse cara vale a pena abençoar ele, porque ele é grato. Entendeu? Agora já tem gente, se você der R$100, hoje em dia é assim, ó, não é pra nada, você fica no reclamo. Tu viu o que Jesus fez com os peixinhos? Era pouquinho, pão e peixe, mas ele levantou os olhos para o céu e deu graças. A gratidão dele multiplicou aquilo ali. Deus te dá mais, você é uma pessoa grata a ele. Agora tem gente que não adianta, Deus pode dar o que for para a pessoa estar com a cara na água. Nunca está satisfeito, nunca está bom. Entendeu? Não quero aquilo lá. Você não vê, você está tão focado no que você quer que você não vê as coisas que Deus está fazendo. Você levantou de manhã da cama com saúde. Porcaria desse emprego. Deus não podia ter te dado um emprego melhor, ele te deu saúde para você trabalhar, ele te deu um emprego. Não tem ideia quantas pessoas estão desempregadas, doido para trocar? Tá bom, quer não me dar aí que eu estou precisando, Sim ou não? Então a gente tem que saber agradecer, pessoal. Glória a Deus, sim ou não? As coisas estão tudo caro no mercado, tá caro, mas você está comendo? Está passando fome? Então, graças a Deus, irmão. Sim ou não? Não, a porcaria que pode café para você tomar, você está tomando café? Então, graças a Deus, não está te dando teu café. Vai orando, uma hora abaixo, entendeu? Sim ou não? Então, a gente tem que saber agradecer pelo que a gente tem. A ingratidão atrapalha de Deus agir na sua vida. E essa mulher, Jesus estava ensinando ela a ser perseverante, deixou ela vir para ver se ela ia desistir. Aí ela já veio diferente agora ela já veio adorando. Tem gente que não adora Deus. Quando ela era no mundão lá, eu só todo dia estava cantando pagode. Agora que é de Jesus, eu não canto nenhum. Aí ele está falando aqui, então chegou, ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, lhe disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Agora, presta atenção. Uma resposta dessa aqui, se fosse você se invocava. Está me chamando de cadela? Como é que pode? Olha o Jesus me chamar de cadela. Mas Jesus, ele disse o seguinte, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Você está entendendo? Às vezes, Deus testa você para ver qual a sua reação. Se você é muito agressivo, se você se explode fácil. Deus tem que saber quem está em você. Para mim saber se você é uma pessoa mansa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa que qualquer pessoa vai ficar irritada. Para ver qual é a sua reação. Se você vai ficar irritado, se
Jesus falou isso para ela, vamos ver agora. Vamos ver se ela está decidida mesmo, se ela está mesmo. Se ela está mesmo disposta a ser uma mulher de Deus mesmo, se ela vai se estourar, vai me xingar, vai me chamar de cachorro também, vamos ver. Entendeu? Sim ou não? Porque aqui ele estava ensinando ela a ser humilde. Ela estava ensinando ela a ser humilde. Jesus disse que aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E olha o que ela fez. E ela disse, sim, Senhor. Ela não bateu boca, discutiu, ou falou, não, cadela é a sua mãe. Ela não falou isso. Se ela falasse isso, ela ia perder a bênção dela. Jesus ia ver que ela não estava preparada. Aí ele está falando assim, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a sua fé. Aí, tá vendo? Ele falou assim, você é uma mulher de fé. Você é danadinha, você não desistiu não, hein? Você é determinada. Ou determinada. É assim que a gente tem que ser. A gente não pode desistir de passividade. A gente tem que adorar a Deus. A gente tem que se grudar com Jesus para salvar, libertar aquele parente seu que está precisando da sua ajuda. Sim ou não? Você não pode ser uma pessoa estourada que desiste por passividade. Não. Jesus estava ensinando essa mulher como adorar a Deus, como ser humilde, como ser perseverante. Nessa passagem aqui, Jesus ensinou tudo isso. Aí, quando viu que ela passou do teste, que ela aprendeu direitinho, ele falou, olha, grande é a tua fé, você conseguiu. Aí ele disse, grande é a tua fé, seja feito para contigo, conforme tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou com sangue. Acabou o problema. Acabou o problema. A filha foi liberta. Ela foi liberta por quê? Por que ela foi liberta? Porque a mãe dela se rendeu a Jesus. Ela aprendeu a lição que tinha que aprender. Ela foi perseverante. Ela não desistiu. Ela aprendeu a adorar o Senhor. Ela foi humilde para não responder mal. Sim ou não? Então, se você fizer isso, se for humilde com Deus, for perseverante, perseverar em oração, tem gente que não ora, só ora na igreja. Gente, não pode. A vida de um cristão tem que ser orada. Sim ou não? Todos os dias a oração é como Jesus, como é que é o nome daquela mulher? Cassiano, né? Ele diz que a oração é alimento. Já viu o novo que ela fala? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Já viu? A gente não podemos deixar de orar, gente. Pastor, eu estou muito cansado. Irmão, você tira o cochilinho, vai lá depois, levantou, passou um pouco de sono, vai orar. Glória a Deus. Você precisa orar pela sua família, pelos seus irmãos, pelo seu bairro. Você não tem parente que anda para lá e para cá naquele bairro? Então você tem que orar por esse bairro. Vai que você esteja saindo aí na violência ou ataque de parente seu, tem que orar, pessoal. Orar pelos filhos. Mas meus filhos não querem. Não é querer, não. A gente temos que orar pelos nossos filhos, para Deus guardar eles. Orar pelo seu casamento, orar pela sua prosperidade, orar pela sua família, orar por você, para você não cair em tentação, não errar o alvo. Sim ou não, pessoal? Pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Senhor, eu estou precisando disso. Meu sonho é esse, eu tenho que orar. Amém? Glória a Deus. É isso. Então aprenda como essa mulher aprendeu.
às vezes você está passando uma luta, Deus está te ensinando alguma coisa e você não está vendo. Essa mulher conseguiu a libertação da filha dela. Mas depois que ela aprendeu a lição com Jesus. Estão entendendo assim ou não? Se você aprender direitinho com Jesus, você vai conseguir libertar aquela pessoa. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, vamos orar em nome de Jesus. Boa noite, mãe. Deus abençoe. Ela está mandando a paz para todos ali. Vamos ficar no Senhor, em nome de Jesus. Pega aqui a sua água, seu sabonete, seu sal. Amém? Glória a Deus. Gente, domingo que vem é a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Sim ou não? Vamos fazer um esforço, pessoal. A palavra de Deus diz que aquele que não comer da carne do Filho de Deus e não beber do seu sangue não terá vida em si. Já aquele que come a carne do Filho de Deus e bebe do seu sangue, ele disse: eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. A Santa Ceia do Senhor. E falar nisso, eu deixei até uma mensagem na agenda, pessoal, de quem pudesse dar um pouquinho aqui de manhã. Não é para fazer. Não é para fazer faxina na igreja, não. Para dar uma ajeitadinha para a Santa Ceia. Amém? Tinha que ser de manhã, porque à tarde eles vão fazer um cine pipoca com o jovem, né? Então eu tinha que deixar tudo ajeitadinho. Então, as irmãs que puderem ajudar de manhã cedo, para dar uma organizadinha, passar um paninho, glória a Deus. Jesus merece que seja tudo bonitinho para ele, né? E glória a Deus. Gente, vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E desde já, ó Pai, em nome de Jesus, eu estou paralisando a ação de Satanás e exigindo que saia agora do casamento, da prosperidade, do filho, da saúde. Solta agora a vida de cada pessoa. Solta agora o casamento dessa pessoa. Em nome de Jesus, sai agora da saúde dessa pessoa. Todo espírito de enfermidade, espírito da morte, espírito do AVC, espírito do infarto, espírito da sequela, em nome de Jesus, espírito da invalidez, todo espírito de doença, espírito da morte, da depressão, sai agora da saúde dessa pessoa em nome de Jesus, sai do casamento, sai do meio do casal, solta os filhos, sai da prosperidade, sai agora em nome de Jesus. Eu estou repreendendo, eu estou expulsando, eu estou amaquetando, estou mandando vocês sair agora. Vai embora, sai. Com todo o seu mal, com todos os seus demônios, pega tudo que é teu. Eu desfaço toda a macumbaria, eu desfaço toda a bruxaria, feitiçaria, todo trabalho feito, inveja, praga, maldição. Em nome de Jesus, eu estou desfazendo todo o mal e exigindo que saia também da casa, dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Sai agora, vai embora, em nome de Jesus, e não volta mais. Pai, em nome de Jesus, glorifique o seu nome na vida dessa pessoa, no casamento, na prosperidade, na saúde. Pai, põe o seu poder nessa água, nesse sabonete, nesse sal, nessa peça de roupa, essas pessoas que estão nesse caderno de oração. Pai, nós estamos orando aí por todas as nações, por todas as famílias. Esse jejum que nós estamos oferecendo ao Senhor como agradecimento. Deus, pela restauração dos casamentos, para a libertação, a conversão, a salvação da família, dos familiares. Deus, em nome de Jesus, nós oramos o Senhor. Nós pedimos o Senhor pelo seu milagre na vida dessa pessoa que está endividada, a pessoa que está desempregada,
família que está miseravelmente endemoniada, como essa mulher cananeia. Oh, Pai, liberta aquele parente, liberta essa pessoa. Oh, Pai, eu peço um milagre. Até aquele parente que está nas drogas, aquele parente que está nos vícios, na depressão, aqueles parentes que estão na prostituição, no tráfico, seja lá o que for, oh, peço um milagre, Pai. Oh, Deus, muda toda a história. É o que nós oramos. Eu apresento, Senhor, essas peças de roupa, essas fotografias em nome de Jesus. Põe o teu poder, Pai, de cura, de libertação, de transformação, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que o Senhor receba dízimo, ofertas, oh, Pai, que são entregas no seu altar. É a fidelidade do seu povo com o Senhor. Eu peço que o Senhor receba e prospere, abençoe em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, pessoal, termina de passar em caminho santo. Deseja uma boa noite, seus irmãozinhos, vão tapar todos aí no Face, tá? Deus abençoe todos vocês, um bom descanso. Não esqueçam, pessoal, domingo é a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. E amanhã, às 6 às 18 horas, vamos estar na web rádio e pede um momento de oração. Gente, vamos compartilhar o link para ajudar a pessoa.